Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Na aula de hoje nós estudaremos sobre proporcionalidade direta e inversa. Antes de eu falar sobre, se você não é inscrito no meu canal, já vai se inscrevendo e ative as notificações para você receber os próximos vídeos. Vamos lá então? Proporcionalidade direta. Antes de eu iniciar, eu quero só relembrar alguns conceitos que nós estudamos na aula anterior. Na aula anterior, o tema era razão e proporção. Razão é toda fração. Proporção é a igualdade entre duas frações. Quando dividimos duas frações e dá o mesmo resultado, elas são proporcionais. Ou quando multiplicamos os extremos e depois os meios, dá o mesmo resultado também. Essa ideia de dar o mesmo resultado é a ideia de proporção. Proporção é quando gera o mesmo resultado. Vamos lá então para a proporcionalidade direta? Definição. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento de uma implica no aumento da outra. Quando a redução de uma implica na redução da outra. Como assim, professor? Eu posso dizer que duas grandezas são diretamente proporcionais quando eu aumento uma quantidade e a outra aumenta na mesma proporção. Eu diminuo uma quantidade e a outra diminui na mesma proporção. Olha esse exemplo. Imagina que você foi numa papelaria e você foi comprar caderno. 3 cadernos custam R$8. 6 cadernos custam R$16. 12 cadernos, R$32 e assim sucessivamente. Olha o que está acontecendo. Do 3 para o 6, se você observar, é como se eu tivesse multiplicado por 2. Do 6 para o 12, é como se eu tivesse multiplicado por 2. Do 8 para o 16, segue o mesmo raciocínio. E do 16 para o 32, mesmo raciocínio. Então, olha que interessante. 3 cadernos custam R$8. Se eu aumento a quantidade de cadernos, né? Então, essa ideia de aumentar, se eu aumento os cadernos, aumenta o preço. Essas setas aqui você vai utilizar muito na regra de 3, quando você for estudar. O que é a regra de 3? A regra de 3 nada mais é que você ter 3 valores que você conhece e um desconhecido. Mas isso é mais para frente. Agora, o que eu gostaria que vocês entendessem é o seguinte, que a proporcionalidade direta ocorre quando eu aumento uma quantidade e a outra aumenta também. Isso ocorre na mesma proporção. Como assim mesma proporção? Observe-se que o número que está sendo utilizado na multiplicação é o 2. Tanto desse lado quanto desse lado. Essa ideia de multiplicar pelo mesmo número em ambos os lados traz a ideia de proporcionalidade direta. Então, de uma forma bem resumida, a proporcionalidade direta é quando eu multiplico pelo mesmo número em ambos os lados. Eu posso dizer também que proporcionalidade direta é quando eu multiplico em cruz e gera o mesmo resultado. Essa é uma outra ideia. Olha que interessante. Se eu multiplicar 6 vezes 8, dá 48. Se eu multiplicar 3 vezes 16, também dá 48. E se eu fizer isso aqui embaixo? Olha que legal. Se eu multiplicar 6 vezes 32, quanto que dá? 6 vezes 30 dá 180, 6 vezes 2 dá 12, 180 mais 12, 192. Se eu multiplicar 12 vezes 16, também dá 192. Entendeu qual que é a sacada? Então, existe essa forma de você verificar também. Quando você multiplica em cruz e dá o mesmo resultado, traz a ideia de proporcionalidade direta. Agora, eu vou explicar para vocês um pouco sobre proporcionalidade inversa. Definição. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando
o aumento de uma implica na redução da outra. Como assim? Eu vou colocar um pequeno exemplo aqui. Imagina que você vai de um ponto A para um ponto B. Nesse percurso você faz em 1 hora, só que com velocidade de 100 km por hora. Agora, imagina se você fizesse a 200 km por hora. Qual que seria o seu tempo? Não seria metade, né? Se em 1 hora eu faço com 100 km, né? E com 200 km por hora eu vou fazer em meia hora. Então essa ideia de aumentar uma quantidade e diminuir outra traz a ideia de proporcionalidade. Observa esse exemplo que eu coloquei. Aqui eu tenho dias e operários. Imagina que você tem uma empresa onde 8 operários trabalham em um certo produto por 4 dias. Se eu aumentar, olha que legal essa ideia, se eu aumentar a quantidade de operários, o que vai acontecer com os dias? Olha aqui que legal, eu aumentei a quantidade, diminuí os dias. Por que isso ocorre? Muito simples. Quando eu tenho mais pessoas trabalhando para o mesmo objetivo, eu consigo reduzir o tempo de produção. Então eu consigo reduzir o tempo, nesse caso, pela metade. 8 operários trabalham 4 dias para um certo produto, 16 funcionários trabalham somente 2 dias. Olha o que está acontecendo aqui. Do 8 para o 16 é como se eu tivesse multiplicado por 2. Do 4 para o 2 é como se eu tivesse dividido por 2. Então, proporcionalidade inversa ocorre quando eu aumento uma quantidade e a outra diminui na mesma proporção. Como assim na mesma proporção? Aqui, eu multipliquei por 2 e aqui eu dividi por 2. Observa-se que eu usei o 2 em ambos os lados. Essa é a ideia de proporcionalidade inversa. Agora eu vou resolver alguns exercícios um pouco diferente para facilitar ainda mais a nossa compreensão. Vamos lá então? Antes de eu começar a resolver alguns exercícios, eu vou colocar aqui na tela para vocês algumas definições sobre diretamente e inversamente proporcional. Então, para saber se duas sucessões são diretamente proporcionais, basta simplificar as razões. Se o resultado forem iguais, então estará confirmada a proporcionalidade direta. Então, eu coloquei esse pequeno exemplo aqui, Se você observar, você já vai entender o que eu estou falando. E quando é inversamente? Nesse caso, eu vou colocar aqui para vocês, temos que multiplicar os elementos correspondentes. Se os resultados forem iguais, então haverá sido confirmada a proporcionalidade inversa. Então, para mim confirmar se ela é diretamente proporcional, eu simplifico as razões, primeiro passo, Depois, eu verifico se os resultados são iguais. Se forem iguais, são proporcionais. Para verificar se é inversamente proporcional, temos que multiplicar os elementos correspondentes. Se os resultados forem iguais, está confirmada a proporcionalidade inversa. Eu vou colocar o exercício 1 aqui, pessoal, para nós compreendermos. Diga se é diretamente ou inversamente proporcional. Letra A. Número de pessoas em um churrasco e a quantidade que cada pessoa poderá consumir. Vamos imaginar que você comprou 1 quilo de carne, certo? Se você aumentar a quantidade de pessoas, a quantidade que cada pessoa irá consumir será menor. A ideia de aumentar uma coisa e diminuir outra traz a ideia de inversamente. Então, a letra A, inversamente.
A letra B, como que fica, pessoal? Número de erros em uma prova e a nota obtida. Pensando assim, se você faz uma prova, certo? E você erra, o que acontece com a sua nota? Você tem uma nota baixa, ou seja, quanto maior os erros, menor é sua nota. A ideia de aumentar uma coisa e diminuir outra traz a ideia do quê? Inversamente. Então eu posso dizer que a letra B é o quê? Inversamente. E a letra C, pessoal, como que fica? Vamos dar uma olhadinha? Número de operários e o tempo necessário para eles construírem uma casa. Então, se eu pensar numa obra, à medida que eu aumento a quantidade de pessoas, o que ocorre com o tempo na construção? O tempo diminui, pessoal. Porque se eu aumentar o número de pessoas trabalhando, eu vou fazer em menos tempo. Então, a letra C é inversamente. Já na letra D ocorre uma coisa muito interessante. Vamos ver? Quantidade de alimentos e o número de dias que poderá sobreviver um naufrágio. Então, se você observar, se eu aumentar a quantidade de alimentos, vai aumentar também os dias de naufrágio. Então, nesse caso, eu posso dizer que a letra D é diretamente proporcional, porque quando eu aumento uma coisa, a outra também aumenta. Então, letra D, diretamente. Vou resolver a questão 2 com vocês. Eu vou colocar aqui na tela. Verifique se os números 9, 20 e 25 são diretamente proporcionais aos números 18, 40 e 25. Para a gente resolver essa questão 2, o que a gente precisa saber? Bem simples. Antes de eu começar os exercícios, eu falei para vocês que para mim verificar se as frações são proporcionais, é necessário simplificar as razões e comparar os resultados. Se os resultados forem iguais, eu posso dizer que elas são diretamente proporcionais, ou eu posso dizer que elas são proporcionais. Vamos lá, então? Então, qual que é o maior número que eu consigo dividir o 9 e 18? 9 e 18 não tem na tabuada do número 9, então eu posso dividir por 9. 9 dividido por 9 dá 1. 18 dividido por 9 dá 2. Aqui também. O que dá para mim fazer? Dá para me achar o maior divisor comum entre ambos. No caso, na tabuada do 20 eu tenho 40. Então dá para dividir por 20. Fazendo esse cálculo, 20 por 20 dá 1. 40 dividido por 20 dá 2. 25 sobre 50 avos. Como que eu simplifico? Na tabuada do 25 tem o número 50. Então eu posso dividir por 25. Como que fica? 25 dividido por 25 dá 1. 50 dividido por 25 dá 2. Agora eu quero colocar o exercício aqui. Nós vamos ler novamente para nós compreendermos. Verifique se os números 9, 20 e 25 são diretamente proporcionais aos números 18, 40 e 50. Então, para nós verificarmos se são diretamente proporcionais, basta simplificar e comparar os resultados. Quando nós comparamos os resultados, olha o que acontece, eles são iguais. Então, eu posso dizer que
Nesse caso aqui, são diretamente proporcionais. Então, vou colocar aqui ó, um D e um P, tá? Diretamente proporcional. Agora eu vou resolver o exercício 3. Os números 6, 21, 35 e 420, 120 e 72 são inversamente proporcionais? Essa afirmação é correta? Relembrando que para verificar se são inversamente proporcionais, basta eu multiplicar cada elemento pelo seu correspondente. Se os resultados forem iguais, são inversamente proporcionais. Então, pessoal, aqui eu tenho os elementos. Quando eu multiplico 6, esse carinha aqui, ó, pelo correspondente. Como assim pelo correspondente? Aqui é o primeiro, aqui é o primeiro, é o correspondente. O segundo é correspondente do segundo e o terceiro correspondente do terceiro. Então, quando eu multiplico 6 vezes 420, quanto que dá? 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12, sobe 1. 6 vezes 4, 24, mais 1, 25. Então, eu chego em 2.520. Agora, nós vamos verificar o 21 com o 120. Será que dá o mesmo resultado? Vamos ver? Então, aqui eu vou pegar o 21, que é correspondente do 120. E vou verificar se são proporcionais, se são inversamente proporcionais. Então, ó, fazendo o cálculo aqui, se você quiser fazer no cantinho do seu caderno aí, ó, 120 vezes 21. Quanto que dá? 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Aqui eu pulo uma casa ou acrescento um 0 aqui, ó. Porque eu vou começar a multiplicar dezembro. 2 vezes 0, 0. Opa, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Somando aqui, como que fica? 0, 2, 5, 2. Olha o resultado. 2.520, bateu. 2.520. Agora, nós vamos verificar o 35 com o 72. Se nós multiplicarmos 35 vezes 72, será que dá também 2.520? Vamos ver. Vamos colocar o 72 em cima, mas tanto faz. Porque a ordem do fator não altera o produto. 5 vezes 2, 10, sobe 1. 5 vezes 7, 35. Mais 1 dá 36. Pulo uma casa, eu acrescento um 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21. Então, aqui vai dar 6. Perdão, aqui vai dar 0. 6 mais 6, 12. Sobe 1. 1 mais 3, 4 mais 1, 5. Abaixo 2, 2.520. Quando eu multiplico os correspondentes e dá o mesmo resultado, mostra que são inversamente proporcionais. Então, eu vou colocar aqui, pessoal, ó, nesse caso, esses 3 itens aqui, ó, é inversamente proporcional. De uma forma bem resumida, quando que é diretamente proporcional? Quando eu simplifico as razões e gero o mesmo resultado. Quando é inversamente proporcional? Quando eu multiplico os correspondentes e gero o mesmo resultado. Agora eu vou resolver o exercício 4. Que diz assim: sabe-se que os números da sequência 4, 5, 10 são inversamente proporcionais. Pessoal, grave isso aí. Ele já deu essa dica aí, ó, aos números da sequência.
x, 96 e y. Nessas condições, descubra o valor de x e y. Então, como a questão já disse que são inversamente proporcionais, então nós aprendemos que quando é inversamente, quando eu multiplico pelos correspondentes, gera o mesmo resultado. Então eu posso dizer que quando eu multiplico o 4 pelo correspondente, que é o x, quando eu faço essa multiplicação, vai dar o mesmo resultado que eu multiplicar o 5 vezes o 96 e vai dar o mesmo resultado que eu multiplicar o 10 vezes o y. Então, se vai dar o mesmo resultado, como que eu acho o x? Eu pego só essa primeira parte. Como que eu acho o y? Eu pego só essa segunda parte. Então, como que vai ficar as expressões? 4x, ou seja, 4 vezes x vai dar igual a 5 vezes 96. Esse é o primeiro caso que eu vou resolver. O segundo caso é 10. Quando eu multiplico 10 vezes o y, vai dar igual a 5 vezes 96. Então, o primeiro passo aqui é nós entendermos quanto que dá 5 vezes 96. Vamos fazer o cálculo aqui, ó. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 9, 45, mais 3, 48. Então, 5 vezes 96 dá 480. Então, eu já posso substituir aqui, ó. Então, fica 4 vezes x é igual a 480. E desse outro lado vai ficar como? 10 vezes y é igual a 5 vezes 96, 480. Então, como que eu descubro o valor de x? Bem simples. Eu vou pegar o número 4 e vou passar para o outro lado com a operação inversa. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar assim, ó. X é igual a 480 dividido por 4. Quanto que dá essa conta? 480 dividido por 4. Quantas vezes o 4 cabe no 4? Uma vez. 1 vezes 4, 4 para 4, nada, abaixo 8. Quantas vezes o 4 cabe no 8? 2 vezes 4, 8 para 8, nada, abaixo 0, aqui, 120. Então, o x aqui equivale a 120. E quanto que equivale o y? Mesma coisa, está multiplicando, eu passo esse carinha aqui, ó, para o outro lado, dividindo, com a operação inversa. Então, fica como? Y é igual a 480 dividido por 10. Todo mundo sabe que dividir por 10 é andar uma casa para a esquerda, ou eliminar um zero aqui. Então, vai ficar y igual a 48. Então, voltando para a pergunta está assim. Sabe-se que os números da sequência 4, 5 e 10 são inversamente proporcionais aos números da sequência x, 96y. Nessas condições, descubra o valor de x e y. Então, o x equivale a 120 e o y equivale a 48. Agora, nós vamos resolver a questão 5. São dadas duas sequências de números. A, 3A e 27 e B, 1, 2 e B. Sabe-se que os números da sequência A são diretamente proporcionais aos números da sequência B.
quais são os valores de A e B. Quando nós observamos alguns exercícios anteriores, nós percebemos que quando é diretamente proporcional, o resultado da simplificação fica igual, ou seja, o resultado da divisão fica igual em ambas as frações. Então, quando eu faço cada número com o seu correspondente, eu vou chegar em uma igualdade de frações. Então, eu posso dizer aqui, ó, que 3 está sendo dividido por 1 é igual a dividido por 2, que é igual a 27 dividido por B. Se todas essas frações representam o mesmo valor, então como eu tenho uma conhecida, aí fica fácil, né? Como que eu faço isso? Então, basta nós pegarmos essa fração aqui, ó. Quanto que é 3 dividido por 1? 3 dividido por 1 é 3. Então, eu posso dizer que essa fração aqui, ó, ela vai resultar em 3. Então, que número que eu divido por 2 que dá 3? Que número é esse, pessoal? Bem simples. Quando eu não sei esse número, eu pego esse 2 que está dividindo e passo para o outro lado com sua operação inversa. Se ele está dividindo, ele volta, no caso, multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes 3 é igual a A. Então, eu tenho que A é 6. De uma forma bem resumida. Como que eu calculo o valor de B? Mesma coisa. Como eu sei que 3 é constante, como assim 3 é constante? 3 é o resultado de todas as divisões. Como que eu observei isso? Eu dividi aqui, ó, 3 dividido por 1 é 3. Então, a constante nossa é 3. Então, eu posso dizer que 3 é igual a 27 sobre B. Se eu quero saber o resultado de B, o que eu faço? Bem simples. Que número que eu divido? 27 dividido por que número que dá 3? Como que eu faço isso? Nesse caso, pessoal, eu vou fazer uma troca aqui, ó. O B, ele está dividindo. Eu vou voltar ele multiplicando, que é o seu inverso, e depois eu vou descer o 3. Eu vou fazer uma troca. Então, o B vai subir multiplicando e o 3 vai dividir o 27. Então, vai ficar assim, ó. B vezes 3 é igual a 27. Esse 3, eu vou passar ele dividindo. Aí vai ficar assim, ó. B é igual a 27 dividido por 3. 27 dividido por 3 resulta em 9. Então, eu posso dizer que o valor de A é 6 e o valor de B é 9. De uma forma bem resumida, é isso, pessoal. Então, essa foi a nossa aula de proporcionalidade direta e inversa. Eu procurei resolver exercícios um diferente do outro para você ver que não é só como que eu posso dizer? Uma sequência. É só aquele tipo de exercício que cai. Não, pessoal, não é. Existem vários tipos de exercícios que vocês serão cobrados. Então, eu espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula.